4. Últimos atos e morte de Moisés. Capítulo 31. A missão de Josué. Moisés falou essas palavras a todo Israel e acrescentou: Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. Yahvé me disse: Não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar à tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará à tua frente, conforme Yahvé te falou. Yahvé as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os reis amorreus e a terra deles, que ele reduziu às ruínas. Yahvé as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então a Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurara dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente, ele estará contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. A leitura ritual da lei. Moisés escreveu então essa lei e deu-a aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que carregam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhe: No fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro, que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer Yahvé, vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras dessa lei. E seus filhos que ainda não sabem, ouvirão, aprenderão a temer a Yahvé, vosso Deus. Todos os dias em que viverdes sobre o solo, do qual ides tomar posse ao atravessar o Jordão. Instruções de Yahvé. Yahvé disse então a Moisés: Eis que os dias da tua morte se aproximam. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Yahvé apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem se deteve à entrada da tenda. Yahvé disse então a Moisés: Eis que vais descansar com os teus pais, e este povo levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Naquele dia minha cólera se inflamará contra ele, e eu os abandonarei e lhes ocultarei a minha face. Então ele será devorado, e muitos males e adversários o atingirão. E naquele dia ele dirá: Se tais males me atingiram, não será porque meu Deus não está mais em meu meio. Sim, naquele dia eu lhes ocultarei completamente a minha face, por causa de todo o mal que ele tiver feito, voltando-se para outros deuses. O cântico testemunha. E agora escrevi este cântico para vós. Ensina-o os israelitas, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os israelitas. Quando eu o tiver introduzido no solo, onde mana leite e mel, que sob juramento prometi dar aos meus pais, ele comerá e ficará saciado, engordará e se voltar para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e adversidades o tiverem atingido, este cântico deporá contra ele como testemunho, porque não será esquecido nos lábios da sua descendência. Com efeito, sei o desígnio que ele está formando hoje, antes mesmo que eu o introduza na terra que prometi.
E naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. Ordenou então a Josué, filho de Nun: Ser forte e corajoso, pois tu introduzirás os israelitas na terra que lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. A lei é colocada ao lado da arca. Quando acabou de escrever no livro esta lei até o fim, Moisés ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança de Yahvé: Tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus. Ele estará ali como um testemunho contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo convosco, sois rebeldes a Yahvé, quanto mais após a minha morte. Israel reunido para ouvir o cântico. Reuni junto a mim todos os anciãos de vossas tribos e os vossos escribas, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunha contra eles. Pois eu sei que, após minha morte, ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobrevirá no futuro, por terdes praticado o que é mal aos olhos de Yahvé, irritando-o com as obras da vossa mão. A seguir, aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel, Moisés proclamou integralmente as palavras desse cântico. Cântico de Moisés, capítulo 32. Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva a minha doutrina. Minha palavra se espalhe como orvalho, com chuvisco sobre a relva que viceja, e aguaceiro sobre a grama verdejante. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, engrandecei o nosso Deus. Ele é rocha, e sua obra é perfeita, pois toda a sua conduta é o direito. É Deus verdadeiro e sem injustiça. Ele é a justiça e a retidão. Corromperam-se os que sentara, ele gerou. Geração depravada e pervertida. É isso que devolveis a Yahvé? Povo idiota e sem sabedoria. Não é ele teu pai, teu criador? Ele próprio te fez e te firmou. Recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações. Pergunta ao teu pai e ele contará. Interroga os anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número de filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Ele o achou na terra do deserto, num vazio solitário e ululante. Cercou-o, cuidou dele e guardou-o com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos, como a águia que vela por seu ninho, e reva por cima dos filhotes. Ele o tomou, estendendo as suas asas, e o carregou em cima de suas pernas. O único a conduzi-lo foi Yahvé, nenhum deus estrangeiro o acompanhou. Fê-lo cavalgar sobre as alturas da terra, e alimentou-o com o produto do campo. Fê-lo sugar mel de um rochedo e óleo de uma dura pedreira, coalhada de vaca e leite de ovelha, com gordura de carneiros e cordeiros, e manada de baçã e cabritos, com a gordura da polpa do trigo, e o sangue da uva que bebes fermentado. Jacó comeu e saciou-se. Jesurum engordou a teus coices. Ficaste gordo, robusto, corpulento. Rejeitou o Deus que o fizera. Desprezou sua rocha salvadora. Provocaram seu ciúme com estranhos, e com abominações o deixaram enfurecido. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não havia conhecido. Deuses novos, recentemente chegados, e que vossos pais nunca haviam temido. Desprezas a rocha que te deu luz, esquece o Deus que te gerou. Yahvé viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse: Vou ocultar-lhes o meu rosto, e ver qual será o seu futuro. Pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Provocaram meu ciúme com um Deus falso.
me irritaram com seus ídolos vazios. Pois vou provocar seu ciúme com um povo falso. Vou irritá-los com a nação idiota. Sim, o fogo da minha ira está ardendo, e vai queimar até o mais fundo do Sheol. Vai devorar a terra e seus produtos, e abraçar o alicerce das montanhas. Vou lançar males sobre eles, e contra eles esgotar as minhas flechas. Vão ficar enfraquecidos pela fome, corroídos por febres e pestes violentas. Porei o dente das feras contra eles, com veneno de serpente do deserto. Fora a espada lhes tirará os filhos, e dentro o terror se instalará. Perecerão todos, o jovem e a donzela, a criança do peito e o velho encarnecido. Pensei, vou reduzi-los a pó, apagar sua memória dentre os homens. Mas temi a jactância do inimigo, a interpretação dos seus adversários, pois diriam: nossa mão prevaleceu, não foi Yahvé quem o fez. Pois é uma nação sem juízo, neles não há discernimento. Se fossem sábios, o entenderiam, saberiam discernir o seu futuro. Como pode um homem só perseguir 1000, e 2, porém, em fuga a 10.000? Senão porque sua rocha os vendera e porque Yahvé os entregara. Sim, sua rocha não é como a nossa rocha, e nossos inimigos o podem atestar. Pois sua vinha é vinha de Sodoma, e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, e seus cachos são amargos. Seu vinho é um veneno de serpente, uma violenta peçonha de cobras. E ele, não se abriga ele junto a mim, sigilado em meus tesouros? É minha vingança e a represália. No dia em que seu pé escorregar. Sim, o dia de sua ruína vem chegando. Seu destino futuro se aproxima. Pois Yahvé fará justiça ao seu povo e terá piedade dos seus servos. Ao ver que sua mão vai fraquejando e que não há mais nem livre nem escravo, ele dirá: onde estarão os seus deuses? A rocha onde buscam seu refúgio? Não comiam a gordura dos seus sacrifícios? Não bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham em pé e vos socorram, e sejam eles a vossa proteção. E agora, vede bem, sou eu, e fora de mim não há outro Deus. Sou eu que mato e faço viver, sou eu que firo e torno a curar. E da minha mão ninguém se livra. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente. Quando eu afiar minha espada fulgurante e a minha mão agarrar o direito, tomarei vingança do meu adversário e retribuirei aqueles que me odeiam. Embriagarei minhas flechas com sangue, e minha espada devorará a carne, sangue dos mortos e cativos, das cabeças cabeludas do inimigo. Exultai com ele, ó céus, e adorem-no todos os filhos de Deus. Nações, exultai com seu povo, e afirmem sua força todos os anjos de Deus, porque ele vinga o sangue dos seus servos, e toma a vingança dos seus adversários. Ele retribui aqueles que o odeiam, e purifica a terra do seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e proclamou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. A lei, fonte da vida. Moisés terminou de falar essas palavras a todo Israel e acrescentou: ficai atentos a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vós. Vós as ordeneis aos vossos filhos, para que as observem, pondo em prática todas as palavras dessa lei. Não é palavra inútil para vós, porque ela é a vossa vida. E é por esta palavra que prolongareis vossos dias, sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessar o Jordão. Anúncio da morte de Moisés. Nesse mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe esta montanha dos Abraim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte a que tiveres subido, e irás reunir-te aos teus, assim como teu irmão Arão, que foi reunido ao seu povo no monte Hor. Pois fostes infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meribá, Cádiz, no deserto de Sim.
não reconhecendo a minha santidade no meio dos israelitas. Por isso contemplas a terra à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que eu estou dando aos israelitas. Capítulo 33. As bênçãos de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Yahvé veio a Sinai, alvoreceu para eles de Seir. Resplandeceu do monte Farã, dos grupos de Cádiz veio a eles, desde o sul até as encostas. Tu que amas os antepassados, todos os santos estão em tua mão. Eles se prostrarão aos teus pés e correrão sobre a tua direção. Moisés prescreveu-nos uma lei. A Assembleia de Jericó está em sua herança. Houve um rei em Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e subsista um número pequeno dos seus homens. Eis o que ele diz a Judá. Ouve, Yahvé, a voz de Judá. Introduze-o em seu povo. Que suas mãos defendam seu direito, e o auxiliarás contra os inimigos. A Levi ele disse: Dá a Levi teus urim e teus turim ao homem que amas, que puseste à prova em Massa, e querelaste junto às águas de Meribá. Ele diz de seu pai e mãe: Nunca os vi. Ele não reconhece mais meus irmãos, e ignora seus filhos. Sim, eles observaram a tua palavra e mantêm a tua aliança. Eles ensinam tuas normas a Jacó e tua lei a Israel. Eles oferecem incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa a sua força, ó Yahvé, e aprecia a obra de suas mãos. Fere os rins dos seus adversários e dos que odeiam, para que não se levantem. A Benjamim ele disse: O amado de Yahvé repousa tranquilo junto a ele. O Altíssimo o protege todo dia, e habita entre suas encostas. A José ele disse: Sua terra é bendita de Yahvé. Dele é o melhor orvalho do céu e do abismo subterrâneo, o melhor dos produtos do sol e o melhor do que cresce nas luas, as primícias dos montes antigos e o melhor das colinas de outrora, o melhor da terra e do seu produto, e o favor do que habita na sarça, que é cabeleira abundante sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Ele é seu touro primogênito, a glória que lhe pertence. Seus chifres são chifres de búfalo, como ele investe contra os povos, até a extremidade da terra. São estas as míriades de Efraim, e estes os milhares de Manassés. A Zabulon ele diz: Sê feliz em tuas expedições, Zabulon, e tu, Isacar, em tuas tendas. Sobre a montanha em que os povos invocam, ali oferecem sacrifícios de justiça, pois exploram as riquezas marinhas e os tesouros escondidos na areia. A Gade ele diz: Bendito aquele que dá espaço a Gade. Ele repousa como leoa. Após destroçar o braço, face e crânio. Ele reserva as primícias para si, pois lá coube-lhe a parte do chefe. Ele veio a ser chefe do povo, executando a justiça de Yahvé e suas normas sobre Israel. Adã ele diz: Dan é um filho de leão, é um filhote de leão, que se arroja de Baçã. A Neftali ele diz: Neftali é saciado de favores e repleto de bênçãos de Yahvé. Ele toma posse do mar e do sul. A Assé ele diz: Bendito seja Assé entre os filhos, seja o favorito entre os irmãos, e que no óleo banhe o seu pé. Sejam de ferro e bronze teus ferrolhos, e tua segurança perdure por teus dias. Ninguém é como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelo céu em teu auxílio, e pelas nuvens com a sua majestade. O Deus de outrora é o teu refúgio.
Cá embaixo ele é o braço antigo, que expulsa o inimigo da tua frente, e diz: extermina. Israel habita em segurança. A fonte de Jacó fica à parte, numa terra de trigo e vinho, sob um céu que destila orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo vencedor? Em Yahvé está o escudo que te socorre, e a espada que te leva ao triunfo. Teus inimigos vão querer bajular-te, mas tu pisarás suas costas. Capítulo 34. A morte de Moisés. Moisés subiu, então, das estepes de Moabe, para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E Yahvé mostrou-lhe toda a terra, de Galaade até Dan, todo Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e Neguebe, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras até Segó. E Yahvé lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência, e eu a mostrei aos teus olhos, e tu, porém, não atravessarás para lá. E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bel-Fegor. E até hoje sabe onde é a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido, e seu vigor não se esgotara. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. E os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face, seja por todos os sinais e prodígios que Yahvé o mandou realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. A gente vai dar uma pausa aqui e continuar no próximo.